Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Para quem não nos conhece, meu nome é Thaís, essa aqui é minha irmã Érica, e nós somos membros do Instituto Cultural Santa Zélia de São Luís Martã. Se você não conhece nosso instituto, seja bem-vindo. E o nosso instituto é um grupo de estudos, né? Estudamos várias coisas relacionadas à fé católica. E o primeiro, logo que a gente iniciou o nosso grupo, o primeiro documento que a gente estudou foi a exortação apostólica do Papa João Paulo II, foi a Christis Fidelis Lais, né? E ela fala sobre o papel do leigo católico. E ela fala muito assim, que o leigo católico ele não deve ficar, né? Não é aquele leigo só da sacristia, né? Que é acólito, é ministro, é leitor, é músico, o que também é super importante. Lógico, porque o padre, para ele fazer tudo sozinho, seria muito complicado. Então, nós, leigos, também temos esse papel dentro da igreja, né, em ajudar. Mas a exortação fala muito do papel do leigo fora da igreja. Na nossa profissão, no nosso dia a dia, a nossa vocação. E ele fala, inclusive, né, na política. Então, eu vou ler um trechinho aqui pequeno da exortação, que fala sobre isso. Para animar cristamente a ordem temporal, os fiéis leigos não podem absolutamente abdicar da participação na política. Todos e cada um têm o direito e o dever de participar na política, embora em diversidade e complementariedade de formas, níveis, funções e responsabilidades. As acusações de arrivismo, idolatria de poder, egoísmo e corrupção que muitas vezes são dirigidas aos homens do governo, do parlamento, da classe dominante ou partido político, bem como a opinião muito difusa de que a política é um lugar de necessário perigo moral, não justificam minimamente nem o ceticismo, nem o abisenteísmo dos cristãos na coisa pública. Depois ainda um pedacinho do Concílio Vaticano II, que também foi citado na Christis Fidelis Lais, que ele fala assim, a igreja louva e aprecia o trabalho de quantos se dedicam ao bem da nação e tomam sobre si o peso de tal cargo ao serviço dos homens, né? Então, 2 trechinhos aí muito importantes que focam muito na importância também da participação do leigo na vida política, né? Um dos papéis mencionados, então, foi a participação do leigo na vida política. E por isso, né, que o nosso instituto teve a honra aí de conseguir a deputada federal Cris Tonieto. Ela é advogada, formada pela Universidade Federal Fluminense, é isso, Cris? Isso. Catequista, deputada federal em exercício. Então, eu vou deixar ela conduzir uma oração inicial para nós. Pode ser, Cris? Claro, sem problemas. Vamos lá. Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, a nós, as nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos, para que tudo comece e termine em vós, que o Senhor conduza esse momento por força do Teu Santo Espírito, que tudo que possamos falar aqui esteja de acordo com a Tua palavra e com o Seu divino ensinamento. Esse é o nosso pedido por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Santa Zélia, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Boa noite, minha querida. Tudo bem? Bem, graças a Deus, senhora. Obrigada. Obrigada. Bom, Cris, a gente queria começar perguntando para a senhora como é que foi que a senhora percebeu esse chamado, a vocação política. Né? Primeiro pode tirar a senhora, né? Eu sou jovem também, gente. Eu acabei de fazer 29 anos. Eu tenho cabelo branco, mas podem chamar de você, gente. Que isso. E como é que foi que você percebeu essa vocação, né? Foi do dia para a noite? Foi um sonho de criança? Foi por uma pressão? Como é que foi?
Bem, para começar, eu sempre digo, né? Eu nunca tive pretensão política alguma. Sequer eu tinha ambição nessa área, né? Eu sou advogada de formação, como nossa querida amiga Thaís acabou de falar, né? O meu objetivo de vida era justamente fazer direito, que eu queria muito, desde muito pequenininha, eu sonhava fazer direito. Minha avó é advogada, chegou a ser procuradora um tempo, né? E meu objetivo, meu sonho que eu nutria desde pequena era fazer direito, era seguir o concurso público, preferencialmente ali na área do Ministério Público, fazer promotoria de justiça, ou até já pensei também em magistratura. Só que eu sou integrante do Movimento Pro Vida já tem um tempo. Na verdade, desde 2013, 2014. E dentro do Movimento Pro Vida, a gente sempre combateu muito a ideologia de gênero, o aborto, principalmente ali no ano de 2014, 2015. Nesses 2 anos, a gente teve ali uma afronta, né, que veio por parte do PNE, que é o Plano Nacional de Educação, que estava com risco de se ter ideologia de gênero. Da mesma maneira, os planos municipais, estaduais de educação. Então, nós formamos um grupo de estudos para nos aprofundar mesmo nessa temática de ideologia de gênero, conhecendo, inclusive, os próprios livros dos ideólogos, para que a gente pudesse melhor refutá-los, né, combatê-los. Então, a partir dali, desse grupo de estudos, a partir disso, nós começamos a dar palestras, seminários, e eu acabei ficando, digamos assim, um pouco conhecida, né, principalmente no meio católico. Não só por ser católica de berço, mas também por estar enveredando por esse caminho de tentar... O que aconteceu foi isso, né? A gente começou a tentar despertar as consciências mesmo do Movimento Pro Vida. Então, a gente começou a estudar profundamente aquilo que a gente chama de cultura da morte, para que a gente pudesse, então, melhor combater. Conhecer as estratagemas do outro lado, justamente para combater, como diria, por exemplo, Sun Tzu na Arte da Guerra, né? Conheça o seu inimigo para aprender a combatê-lo. E, a partir dali, nós ficamos conhecidos nesse meio. A gente começou a dar muita palestra, não só nos ambientes católicos, em paróquias, mas também em universidades, escolas e assim por diante, para eu fazer aquilo que eu estava chamando de despertamento de consciências acerca do que é a cultura da morte, dos seus malefícios, dos seus problemas, né, a raiz da cultura da morte e assim sucessivamente. Então, dentro do Movimento Pro Vida, muitas pessoas começaram a enxergar em mim uma vocação política, que eu não enxergava, sinceramente. Porque, como eu disse, eu nunca tive pretensão política, eu nunca quis ser deputada, eu nunca quis estar nesse meio político, eu via a política com muita hostilidade. Eu estava ouvindo atentamente a encíclica, né, que fala dos perigos morais, exatamente, que se tem na política. Então, eu tinha hostilidade, eu acho que como a maioria do povo brasileiro encara a política como algo, como se fosse sinônimo de corrupção. Porque, de fato, é isso que a política se transformou. Só que não é isso que a política é. A gente tem que tentar retornar ao objetivo central da política. Ou seja, o que é o objeto da política? É o bem comum. Então, a gente tem que fazer com que a política volte a ser o que sempre deveria ser, né? E, hoje em dia, a gente sabe que houve essa corrupção mesmo do próprio termo política e, por sua vez, hoje é sinônimo, né, de tudo aquilo que é ruim. Então, o Movimento Pro Vida começou a me impressionar, alguns amigos, o próprio Santos Dom Bosco, várias pessoas próximas a mim começaram a me incentivar para que eu enveredasse por esse caminho, dizendo que eu tinha vocação. Eu não reconheço essa vocação, sinceramente falando. Sem demagogia nenhuma, eu tinha, assim, certa repulsa a isso, até que meu marido chegou e disse que eu deveria encarar esse apostolado na política e deveria buscar, né, fazer diferente, justamente porque, uma palavra que me marcou muito, ele dizendo, né, que a gente deveria deixar um legado para os nossos filhos. E que legado nós deixaríamos? Esse Brasil do jeito que está? A gente não quer. Ninguém está satisfeito com o Brasil do jeito que está. Então, que a mudança possa começar a partir de cada um de nós, né, humildemente falando. Não que nós sejamos melhores de jeito nenhum. Mas eu acho que cada um fazendo um pouquinho, cada um dando o seu melhor, a gente contribui para o todo, né? Então, essas palavras do meu marido, particularmente, me convenceram e eu resolvi encarar. Sem dinheiro, sem partido. Mal tinha entrado no partido, na verdade, tive que buscar um partido político que tivesse ali uma mínima identidade com aquilo que nós lutamos e defendemos. Então, comecei a percorrer, não sabia nem por onde começar, como eu não tinha pretensão, eu não tinha experiência política nenhuma, ninguém na minha família é da política, não tem ninguém próximo, ou melhor, muito próximo a mim, que seja da política. Então, eu tive que aprender tudo do zero.
sem experiência, sem padrinho político, sem dinheiro, né? Tendo que, entre aspas, não digo renunciar, mas tendo que postergar um pouco daquele meu sonho de criança, adolescente, que era justamente fazer direito. Eu já era advogada, né? Quando decidi enveredar para a política, estava como sócia de um escritório, mas tive que abrir mão, né, de tudo isso para caminhar seguindo esse horizonte da política. Então, foi tudo uma novidade e o novo traz consigo um grande desafio. Não foi muito fácil, não vou mentir, mas a todo momento a providência divina nos socorreu. Eu falo nos socorreu porque, no caso, eu diria que eu e meu marido, que somos uma só carne, nós entramos juntos nisso. Por mais que hoje eu seja deputada em exercício, eu seja eleita democraticamente, sem dúvida, meu marido é o meu maior apoiador, meu maior incentivador. Então, eu não estaria aqui se não fosse o sim dele em primeiro lugar. Eu, na verdade, só dei o meu sim graças ao dele. Eu não teria encarado aquilo que eu encarei, né, e encaro hoje, se não fosse totalmente o suporte que meu marido dá em todos os sentidos. Não só em termos de oração, claro, que todos vocês eu conto com as orações, claro, mas eu diria também esse papel do homem, né, que é fundamental de incentivar, de encorajar e também de ser essa voz de Deus na nossa vida, como ele foi para mim. Meu José, que eu chamo, né? Pois não. E quando você avisou pro pessoal que você ia se candidatar na paróquia, você teve preconceito dentro da igreja por ser política e dentro da política por ser igreja? Olha, foi até uma coisa curiosa. Quando eu decidi me lançar candidata, que na verdade foi muito para atender o apelo de muita gente que já falava que eu tinha vocação e eu não queria enxergar, né? E de fato resisti muito, coloquei em oração, pedia muito a Deus para me mostrar o caminho, e assim foi feito. Os caminhos, de fato, as portas se escancararam na minha frente, e por total graça de Deus. E assim foi feito, né? Dentro da igreja, eu posso dizer que eu encontrei foi muita adesão, por incrível que pareça. Tanto que meus votos, eu diria que a maioria deles foi, com certeza, voto dos católicos. A igreja, eu diria que muitos abraçaram a minha campanha como se fossem deles. Vou dar um exemplo. A administração apostólica, por quem eu tenho tanto carinho e tanto amor, né? A administração apostólica lá do Noroeste Fluminense, especialmente, falo aqui na pessoa de Dom Rifan, né? Dom Rifan é bispo da administração apostólica. Eu o conheci um pouco antes da campanha, na verdade, e eu fiquei muito próxima dele, assim, foi muito natural, claro, né? E quando ele soube da nossa bandeira, ele soube que a gente estava como candidato, ele mesmo se interessou e começou a pesquisar e incentivar, né? Então, a administração apostólica, eu diria que teve ali uma expressão de votos muito grande. Em termos proporcionais de voto, eu diria até que o Noroeste Fluminense me deu mais votos até em termos proporcionais do que todos os demais. Então, a gente teve ali um grande engajamento por parte de padres também, enfim, da administração. Claro que, antes que alguém pergunte, mas a igreja pode fazer campanha? Veja, a igreja não tem partido político. A igreja é apartidária. Mas é lógico que o padre, de algum modo, ele, por ser também o nosso pastor e tudo mais, ele pode incentivar as vocações, ele pode estimular, isso é claro. E eu percebia muito isso, essa adesão por parte de muitos padres, não só da administração, padres, assim, pessoas queridíssimas, aqui mesmo do Rio de Janeiro, vários padres, eu percebia que vinham com muito bons olhos e que se comprometeram mesmo em rezar pela vocação na política, me deram muitos conselhos, excelentes conselhos, e eu vi, assim, realmente um campo muito fértil, no bom sentido da palavra, né? Ou seja, os votos majoritários vieram justamente dos católicos. Então, eu encontrei na igreja esse espaço, digamos, de acolhida, um espaço acolhedor mesmo. Né? Posso dizer que até, por exemplo, o Dom Urani me incentivou. Claro que ele não posso dizer se ele votou ou não, isso aí não cabe a mim dizer. Mas, verdade seja dita, né? Teve uma vez que eu cheguei para ele e falei, Dom Urani, eu vou me candidatar, mas não sei onde vai me levar. E ele super me incentivou, ele falou, tem que se candidatar mesmo, porque são as nossas bandeiras, etc. Então, assim, eu percebi que dentro da igreja a gente teve esse amparo, essa retaguarda, né? Claro que todo mundo é livre aqui para, enfim, cada um pode, não sei se de fato votar ou não, isso eu não posso dizer, como eu disse. Mas o que eu posso garantir é que eu tive sim esse amparo na igreja. Agora,
Depois de eleita, o que a gente percebe? No parlamento, a gente enfrenta resistência, sim. Preconceito, de algum modo, sim. Por quê? Porque quando a gente abre a boca para falar eu sou católica, etc e tal, claro que o outro lado, aqueles que são os defensores do Estado laico, etc e tal, né, os defensores de toda sorte de culturas que, obviamente, nós não concordamos, é claro que essas pessoas praticamente, eu diria até que me veem um pouco como ameaça. Entendeu? Então, a gente enfrenta resistência, sim. É claro que ali no parlamento é um ambiente democrático. Então, a gente vai se expressar, a gente vai ter liberdade, né, para manifestar nosso pensamento e tudo mais. Agora, se vai sofrer retaliação ou não, aí claro que a gente acaba sofrendo de algum modo ou de outro. E também, depois de eleita, já em exercício, né, como deputada federal, eu percebi que algumas pessoas, mesmo na própria igreja, pessoas, assim, vou ser sincera, poucas pessoas, mas algumas, né? Começaram a ver, poxa, exemplo, chamar para palestrar, né? Tem gente que, por você ser política, a pessoa fala, mas é melhor não chamar fulano de tal, porque apesar da pessoa saber do tema, talvez possa ter uma vinculação política, não seja bom, como se fosse um carimbo, né? Então, esse entre aspas, é uma celeuma que a gente vive, que a gente tem, né? Que a gente acaba tendo que enfrentar. Mas eu não vejo isso com maus olhos. Eu acho que, como eu disse, as pessoas são livres, entendeu? Eu acho que a gente tem que ser autêntico. A gente tem que... E as pessoas vão nos reconhecer e vão nos respeitar a partir do momento que a gente mostra para elas para que nós nos candidatamos. Ou seja, para que nós fomos eleitos. Né? Eu fui eleita para quê? Certamente não foi para eu fazer aquilo que eu acho bonitinho. Não, é para representar os interesses do povo brasileiro, né? Os interesses majoritários, que são totalmente comuns aos meus. Essa é a comunhão, né, de desígnios, digamos assim. Então, eu estou ali para servir, única e exclusivamente para isso. Então, se a gente mostra serviço, se a gente mostra para que a gente veio, as pessoas passam também a respeitar a gente. E aí a gente percebe aí, né, que muda um pouco quem sabe, essa forma de as pessoas encararem a política. E uma pergunta que você deve escutar frequentemente e que os nossos ouvintes devem estar se perguntando talvez também, você é de direita ou de esquerda? De centro? Olha, realmente eu ouço essa pergunta sempre, né? Justamente, eu entendo, né? Por que as pessoas fazem essa pergunta? Primeiro porque eu acho que o Brasil ele virou praticamente uma polarização, né? Se você falar, eu não sou de esquerda, aí já te rotulam de direita praticamente automaticamente. Então você não precisa nem dizer. Você fala, eu não sou de esquerda, pronto, você é de direita. É automático ou sintomático. Sei lá, eu não sou de centro, você é o quê? Direita ou esquerda? Então parece que na cabeça das pessoas só tem esses rótulos. Só que é fruto de uma polarização, né? A gente sabe disso. Agora, Cris, eu não me identifico nem com a direita, nem com a esquerda, nem com o centro. Eu sempre falo, eu sou católica. E eu me dou por satisfeita por dizer que sou católica. Católico, para mim, não é um título. Também tem que reforçar isso. Porque tem gente que fala, né, que se esconde atrás do, entre aspas, catolicismo, tá? Mas aí, entre aspas, vou falar pseudo-catolicismo, porque a gente sabe que o que as pessoas dizem ser o catolicismo não é, de fato. A gente percebe porque a gente conhece a árvore pelos seus frutos. Então não adianta a pessoa dizer, eu sou católica, e vai lá e defende aborto. Não é católico, desculpa. Então, as pessoas se escondem atrás do catolicismo para muitas vezes absorverem bandeiras que são contrárias à igreja. E para, pior, né? Para barganhar voto de católico. Para chegar lá, olha, eu tenho uma aparência de católico, só que na hora do vamos ver, na hora do voto mesmo, que ele tem que provar que ele é católico, ele não faz isso. Né? Então, verdade seja dita, eu me contento muito em dizer que sou católica. Não preciso dizer que sou de direita, esquerda, até porque, vamos combinar, o que é a esquerda? A gente sabe, tanto a Igreja Católica, ela condenou o socialismo, o comunismo. A gente tem a doutrina social da Igreja, né? A doutrina social da Igreja é o conjunto de diretrizes da nossa Santa Igreja ao longo da sua história, principalmente se a gente for falar de forma sistemática, a partir da Rerum Novarum, 1891. Ali nós temos uma encíclica do Papa Leão XIII, 1891, que é a Rerum Novarum,
E dali em diante, né, nós tivemos ali um conjunto de mais ou menos 10 encíclicas que compõem a doutrina social da igreja e que pavimentam o caminho de todo e qualquer católico, seja na vida política, seja na vida cultural, seja na vida social, econômica, ou seja, abarcando todas as facetas da vida do católico, não só se preocupando com a vida espiritual. É óbvio que a vida espiritual é a principal. A vida espiritual, eu diria que é o alicerce da vida de qualquer católico. Por quê? Porque se a vida espiritual vai mal, eu diria que todo o resto vai mal. Primeiro é a preocupação com a salvação, lógico, né? A gente tem que buscar a salvação das almas e a missão principal da igreja é essa, salvação das almas. Agora, quais são os caminhos? Porque existe uma via, existe um caminho que a igreja mostra. E nós sabemos que nós, enquanto seres humanos, sobretudo, nós leigos católicos, vocês leram aí uma encíclica do Papa São João Paulo II, né? E também poderia até fazer remissão a uma outra encíclica que também fala justamente do papel do leigo, não só na igreja, mas no mundo, que é a encíclica Apostólica Actuositatem, que é uma encíclica pós-conciliar, né? Ou seja, pós-Concílio Vaticano II. E essa encíclica mostra o que o leigo deve fazer no mundo, o protagonismo do leigo, né? Que a partir do Concílio Vaticano II foi dado um protagonismo para o leigo. Certo? E ele precisa bem exercer esse protagonismo. E muitas vezes vai ser na política. Por que não? Ninguém pode hostilizar. Eu posso dizer que eu hostilizava, né? Mas verdade seja dita. O católico ele tem que ser virtuoso aonde quer que ele esteja. Seja no parlamento, seja, enfim, dentro da sua casa, seja dentro do seu matrimônio, da sua escola, na sua faculdade. Não importa. Em qualquer lugar onde nós estamos, nós temos que agir com virtudes. Nós temos que ser pessoas virtuosas. Eu acho que esse é o diferencial. Então, por que eu digo que eu não sou nem direita, nem esquerda, nem centro? Porque, para mim, ser católica basta. Se eu sigo os ensinamentos da tradição bimilenar da igreja, isso me basta. A igreja católica tem esse compromisso com a salvação das almas. E ela vai nos dar este caminho. Ela vai nos apresentar, ela vai nos pavimentar esse caminho rumo ao céu, rumo a Jerusalém Celeste. Então, tendo em vista isso, eu não preciso dizer, porque a gente sabe, ao longo das encíclicas, como eu falei, começando pela Rerum Novarum, a igreja condenou não só, né, claro, o comunismo e o socialismo, mas também condenou, por exemplo, o liberalismo econômico. E aí? Uma pauta considerada de direita. E aí? Como é que eu vou dizer que eu sou de direita, se a igreja católica condena o liberalismo econômico? E por que condena? Também tem isso. A Cris, outra pergunta que me fazem muito. Cris, mas você está num partido que é de viés liberal. Aí a minha resposta é muito simples. Acho um partido perfeito. Não existe. Não existe partido católico e também não existe candidatura independente. Eu sou a primeira defensora da candidatura independente. Para mim seria lindo. Porque, óbvio, né? A candidatura independente, você vota conforme a sua consciência, etc. E eu continuo votando com a minha consciência. Fato, independente de partido. Mas, verdade seja dita, hoje não existe essa possibilidade dentro do processo democrático. Não se tem. Então você tem que escolher um partido. Tem que ser aquele menos pior. Ou melhor, o que menos se afasta daquilo que você crê, daquilo que você milita, daquilo que você defende. Né? Então eu estou sim um partido com viés liberal, que é o Partido Social Liberal, que, nossa, a cartilha é horrível, não vou mentir. É horrível. Mas pode ter certeza que é menos pior do que todos os outros. Por isso que eu estou nele. Certo? É muito simples. Então, o liberalismo econômico... Mas, então, o liberalismo econômico... Por que o liberalismo econômico é condenado pela igreja? Primeiro, porque é muito simples a compreensão. O que preza o liberalismo econômico? Porque a gente pega... Vou dar um exemplo, vou dar nome aos bois. Se a gente pega um partido como o Partido Novo, quem olha assim, nossa, Partido Novo, né? Partido Novo é ultraliberal. E aí, o que eles primam? A liberdade econômica, a liberdade de mercado. Para eles, a liberdade de mercado está acima de qualquer coisa. Inclusive, eu diria, da própria dignidade da pessoa humana. Então, como é que você pode ser favorável ao liberalismo econômico se coloca a liberdade econômica como primazia? Acima de tudo. Inclusive, acima, como eu disse, da própria dignidade da pessoa humana. E quem cunhou o que é princípio da dignidade da pessoa humana? Foi o quê? O cristianismo, né? Foi Cristo quem ensinou o que é ter uma vida digna, não foi? Os ministros do STF. Não. Não foram esses doutrinadores aí, os juristas. Não. Foi o cristianismo que nos ensinou o que é ter uma vida digna. Que a gente sabe que esse princípio começa de fato na concepção. Que é onde nasce a pessoa humana, né?
pessoa, esse conceito de pessoa humana, nasce justamente na concepção. Quer os ministros gostem, quer não. Porque é uma evidência científica que a vida começa na concepção. Então, eu sou muito feliz e fico muito satisfeita em dizer que sou católica, não preciso de mais nada. Né? E o centro é aquele mais isentão, né? Aquela isentosfera, que na verdade está em cima do muro em relação a muitas pautas. E nós temos pautas pré-definidas. A gente não precisa dizer, eu posso muito bem condenar o que a igreja condena, porque eu sou católica, eu sou filha da igreja. Então eu devo obediência à sã doutrina da igreja. E isso basta, simples assim. Né? Não preciso de nenhum rótulo. Eu sei que muitos vão dizer, Cris, mas, por exemplo, o conservadorismo, como hoje está na moda falar, né? O que é conservador? Bom, se a gente for pegar no conceito, conservador é você conservar uma cultura, que eu diria que é cristã por excelência, certo? Isso é conservador. Então nós, de fato, temos uma aspiração conservadora, queremos conservar mesmo, né? Nós não defendemos a vida, a família, nós queremos conservar aquilo que sempre foi um direito natural, sempre. Quer gostem, quer não. Agora, muitos falam, mas os conservadores estão mais alinhados à direita, ou seja, conservador e direita e liberal, é curioso, né? Conservador nos princípios, liberal na economia, isso tudo faz parte da direita. Nós não precisamos disso. Nós somos conservadores por natureza, eu diria, porque a gente quer conservar esses princípios, e notadamente o direito natural, tudo que faz parte do direito natural, a Igreja Católica sempre foi a exímia defensora. Então nós não precisamos de nenhum tipo de pecha, de rótulo, de direita, esquerda, centro, nada. Porque o catolicismo já responde, entendeu? Então basta ser católico. Simples assim. Ô, Cris, mas aí vem uma pessoa e você fala isso, né? Não sou nem de direita, nem de esquerda, eu sou católica. Aí a pessoa vira pra você e fala assim, mas o Estado não é laico? E aí? O Estado até pode ser laico. Eu não sou laica. Nunca fui e nunca serei, né? E para começar, o próprio conceito de Estado laico, ele é pervertido. Se a gente tenta compreender, se a gente entra no debate mesmo de Estado laico, que é curiosíssimo, né? Porque a gente tem ali diversos defensores do Estado laico sem conhecer o Estado laico, é curiosíssimo isso. Metade das pessoas falam do Estado laico sem saber o que é. Mas, em via de regra, assim, em bom português, enfim, como é que eu vou dizer? De forma bem leiga, né? Vou falar para leigo, normal. Eu não vou entrar na celeuma jurídica, não. O que é o Estado laico? Seria um Estado que não tem, né, uma confissão de fé, ou seja, é um Estado que não tem uma religião oficial. Né? Nós tínhamos, por exemplo, na época do Império ali, o catolicismo como religião oficial. Na primeira Constituição que nós tivemos, não a de 1824, que foi do Império, mas a de 1891, né, a primeira Constituição já da República, ela também tinha ali um Estado, digamos, confessional, com religião oficial católica, né? Agora, o Estado laico seria aquele que não é regido por nenhuma religião. Então, supostamente, seria aquele Estado que respeitaria a diversidade de religiões, sem priorizar nenhuma, basicamente. Mas eu diria que isso é curioso, por quê? O que é democracia? Também, na própria etimologia da palavra, seria, digamos, não é o poder irrestrito das massas, coisas revolucionárias, não é comigo não. Mas o que seria democracia? Seria justamente a vontade da maioria prevalecendo, correto? Tá. E a maioria do povo brasileiro é o quê? Católico. Estatisticamente já foi comprovado. Então, o catolicismo deveria, no mínimo, ser respeitadíssimo, né? E é isso que a gente vê? Não. Nós vemos que todas as religiões, Umbanda, Candomblé, Espiritismo, sei lá o quê, tudo que é religião deve ser respeitado. Tudo. Em nome do Estado laico, todas as religiões são respeitadas, menos o cristianismo, notadamente o catolicismo, que é o mais achincalhado. Aí a gente vê figuras como Porta dos Fundos, né, que não raras vezes eles fazem aí vídeos de achincalhe a fé católica, ferindo mesmo o sentimento religioso, ou seja, cometendo crime, porque você ferir o sentimento religioso, isso é um crime tipificado lá no artigo 208 do Código Penal. Agora, aí a gente vai lá, eu fiz questão de entrar com uma ação, até em nome do Santo Dom Bosco, nós fizemos isso, nós fizemos uma ação, ajuizamos a estação e adivinhem qual foi o resultado. Não, mas olha, liberdade de expressão. Então, qualquer outra religião, qualquer outra.
Exatamente. Então, em nome da liberdade de expressão, se pode cometer crimes agora. Agora, eu queria ver se fosse, por exemplo, muçulmanos. Se eles estivessem achincalhando muçulmanos, o que não ia acontecer? Achincalhando, por exemplo, Alá. Pois é. Então, a gente vive aí uma esquizofrenia, jurídica, inclusive. Né? E tudo em nome do tal do Estado laico, em nome da liberdade de expressão, etc. Deve respeitar todas as religiões, menos o cristianismo, que, como eu disse, parece que o que eles estão fazendo de tudo é colocando a gente a cada vez mais à margem para que a gente retorne para as catacumbas. É o que eles desejam, não tem a menor dúvida. Eles querem que a gente volte para as catacumbas. E parece que muitas vezes o católico, aí uma crítica aqui severa a todos os leigos, principalmente católicos, muitas vezes se condicionam a isso e ficam calados. Não dá para a gente ficar calado. A gente tem que se posicionar. A gente tem que marcar mesmo posição, sabe? Contrariar e repudiar esse tipo de prática. Porque afronta nosso sentimento religioso, aquilo que é de mais caro, mais sagrado. Poxa, a nossa religião. Então, chega a ser curioso, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem majoritariamente o número de católicos, que deveria, digamos, né? Não digo prevalecer, mas de fato, uma expressão, né? Óbvio. Um número de católicos considerável. E aí um Estado laico que respeita todas as religiões e que, na verdade, só não respeita a maioria do povo brasileiro. Uma coisa engraçada que o padre Paulo Ricardo fala, que ele fala assim, nós somos uma maioria desinformada e silenciosa. Exatamente, exatamente. E aí uma pessoa está dizendo aí, a nova cultura jujuba do não julgueis. É mais ou menos isso. Em nome do amor, mais amor, por favor. Não julgueis. Gente, não julgueis, meu Deus do céu. A questão é a seguinte, ninguém está aqui se preocupando com a questão do julgamento em si, porque isso cabe ao justo juiz que é nosso Senhor. Agora, a gente está falando de questão fática. A gente está falando de matéria que é fato. É fato que a religião católica é a que mais tem sido afrontada, que mais tem sido ameaçada, em todos os sentidos. Não só de fora para dentro, mas também, eu diria, até de dentro para fora. Aí eu poderia dizer sobre a teologia da libertação, as outras heresias que se infiltraram na igreja para implodi-la. Então a gente vê aí uma sorte de coisas absurdas para tentar destruir a religião que fundou o Brasil. Porque é curioso também, mas o Brasil ele não se converteu, não. O Brasil ele nasceu católico, ele nasceu ali aos pés de uma cruz. O primeiro ato solene foi uma Santa Missa, que foi celebrado. Quando os portugueses chegaram aqui, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Uma missa. Entregando tudo para aquele que, no caso, é o autor de tudo mesmo, que é nosso Senhor. Então, colocou os pés da cruz. Então, o Brasil ele foi fundado sob o estandarte da cruz de Cristo. Tem um livro, que é o Catolicismo do Brasil, que narra bastante essa história, que narra bem como aconteceu ali. Então, eu até recomendo a vocês, Catolicismo do Brasil. E veja, é muito interessante a gente tratar desse tema, porque muitos tentam me colocar, né, como se fosse numa saia justa. Cris, você é deputada hoje, então supostamente você tem, claro, né? Você tem que andar, como é que eu posso dizer? Respeitando a Constituição. Não estou desrespeitando a Constituição em nada, estou falando obviedades aqui. Mas aí as pessoas falam, mas poxa, você é deputada, né? Mas como é que você pode não defender o Estado laico? Porque, primeiro, que o Estado laico hoje ele não é Estado laico, ele é Estado ateu. Ele é um Estado irreligioso. Simples. Hoje a gente não tem Estado laico. O Estado laico, eu digo, na etimologia da palavra, que deveria ser, etc. Não que eu o defenda, de modo algum. Mas o que eu quero dizer em relação ao que se tornou, o que hoje a gente vê na prática. Nós não vemos Estado laico nenhum. A gente vê um Estado ateu. A gente vê pessoas querendo que sejam expulsos das repartições públicas, todos aqueles que, por exemplo, têm uma confissão de fé, por exemplo, cristã. A gente vê Cristo sendo expulso dos espaços públicos. Gente, até os crucifixos quiseram tirar dos espaços públicos, das repartições públicas. Isso é o quê? É um Estado que odeia Deus. Deus que me perdoe, mas é a verdade. É um Estado que ele mesmo quer ser a própria religião. Ele quer ser o próprio Leviatã, né? Então, a gente tem esses enfrentamentos, né? Eu não tenho problema nenhum em dizer, porque eu sou católica e não vou negar a minha fé e tampouco renunciá-la em nome de Estado laico. Pelo amor de Deus, o Estado é laico para respeitar todo mundo, então me respeite também. Porque eu não sou laico e nem acho que a gente deveria
jamais defender esse Estado laico, que, como eu disse, na prática é ateu. E quando um parlamentar é contra o aborto, na verdade, ele não está impondo a religião católica, né? A questão do aborto é além de religião, é a moral, ela está muito acima. Na verdade, o aborto, se a gente for pensar, ele não deveria nem ser uma pauta de discussão. Não, não mesmo, porque afronta o direito natural, direito à vida. Sim, então, ele está acima. A verdade, ela é absoluta, ela não é relativa. Então, a moral, ela está acima. Então, independente se a pessoa, da religião que ela professa, independente de qualquer coisa, o aborto, por exemplo, é uma coisa inadmissível. Não é independente, né? Não é porque a gente é católico e respeita as outras religiões que querem. Não, isso é uma coisa que... Só uma observação, Thaís, é a seguinte, é outra coisa também que é bastante curiosa, né? Outro dia, eu estava discutindo com uma feminista, e a feminista falava assim, ela falava assim, não, porque a maioria, ou se não a totalidade, dos contrários ao aborto são cristãos. Eu falei, negativo. Negativo. Veja, eu diria que a maioria daqueles que são contrários são pessoas que pensam, apenas isso. São pessoas racionais. É só você ter bom senso, só você ter razão. Simples. Não é uma questão ligada à religião. É claro que, óbvio, se a pessoa é cristã e professa verdadeiramente a fé cristã, ela sabe o que é a vida. Portanto, ela entende a vida como valor absoluto, inviolável, um presente, um dom de Deus, um milagre, né? Que acontece no ventre da mulher, é o milagre da criação que acontece no útero da mulher. Então, é claro, o cristão ele tem essa premissa, ele tem esse entendimento. Por isso que, digamos, pode realmente ser, dos que são contrários, de fato, podem ser cristãos. Agora, tem muitos ateus que também são contra o aborto. Por quê? Porque pensam. É biologia, né? Oi? É biologia. Biologia, simples, é direito natural, que isso aí ultrapassa qualquer fronteira, né, geográfica, enfim, tudo. É porque é algo que não é o Estado que tem que dizer, não é o Estado que tem que positivar. Ah, não, olha, a partir de agora a vida começa na 12ª semana de gestação. Gente, não é o Estado que diz isso, não. É a biologia mesmo, né? A ciência testa. E nós seguimos a ciência. Tem o ministro, né, que na verdade eu tenho milhões de reservas, milhões de ressalvas contra esse ministro, mas uma coisa que ele falou com bastante sanidade foi a seguinte, talvez um rompante de sanidade que ele tenha tido, foi o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, ele, ministro da STF, certa feita, ele estava, acho que se não me engano foi até num habeas corpus, talvez, eu não sei se estou confundindo, mas eu acho que foi quando ele estava julgando o habeas corpus, o voto dele foi o seguinte: ele disse que não cabia ao jurista falar quando começa a vida, porque o jurista apenas precisa respeitar o que o biólogo já disse. Então, se o biólogo diz que a vida começa ali na fecundação dos espermatozoides no óvulo, então o jurista apenas tem que seguir. Eu achei, aquilo ali foi extremamente lúcido, você vê, um rompante de sanidade mesmo. Lucidez. Lucidez. Uma coisa momento talvez raro de lucidez ali, né? Mas, sinceramente, eu tive até que usar isso aí em nosso favor, é claro. Eu peguei esse trecho que ele falou e coloquei até no projeto de lei nosso contrário ao aborto. Falei, olha, o ministro falou isso aqui, ele está coberto de razão. Né? Então, aplaudi, porque, de fato, é a verdade. Então, eu diria qualquer pessoa, né? Nós temos que seguir a própria biologia. Então, quando a gente fala aborto, na verdade é o quê? É eufemismo para assassinato de bebês no ventre de suas mães. Homicídio intrauterino, é isso. Então, é simples. Isso é uma violação do direito natural primeiro, que é o direito à vida. Direito à vida que é o mais importante, sem o qual não se tem como falar de nenhum outro direito. Esse é o ponto. E voltando um pouquinho no que você falou antes sobre a doutrina social da igreja, teve algum político, assim, na história da humanidade que conseguiu viver ela em plenitude do seu governo? Então, teve uma que a gente celebrou sua memória dia 13 de maio. Uma grande estadista chamada Princesa Isabel. Princesa Isabel, ela viveu bem a doutrina social da igreja. Inclusive, ela se não me engano, ela foi até premiada pelo Papa Leão XIII
se eu não estou enganada, né? Ela foi premiada pelo Papa Leão XIII. Ela que sacrificou a sua coroa em nome da abolição ali da escravatura. Eu diria que é a grande patrona ou patronesse, né, da abolição da escravatura. A gente tem até um projeto de lei que visa colocá-la mesmo como patronesse da abolição da escravatura. Pena que caiu nas mãos erradas, né? A relatora é Maria do Rosário, que fez questão de rejeitar o nosso projeto. Por quê? Não me pergunte. Melhor. Deles a gente não pode esperar muita coisa. Vai entender, né? Aquela mulher que viveu ali a doutrina social da igreja, que foi, como eu disse, uma grande estadista católica, que buscou o reinado social de Cristo, sim, tanto que sacrificou a sua coroa, minha gente. Sabe, ela fez questão de entregar a sua coroa justamente para assinar a Lei Áurea, ou seja, para colocar em liberdade aqueles negros que estavam escravizados durante tanto tempo. Então, se tem alguém por quem tenho inúmeros, não só, óbvio, né, admiração, mas pela sua personalidade, etc., mas por quem tem um grande e enorme respeito, esse alguém justamente é a Princesa Isabel. 13 de maio, nós celebramos aí a sua memória, o dia da Lei Áurea, né, que houve a Lei Áurea. Inclusive, dia 14 de maio foi meu aniversário, então fica pertinho ali de mim. E outra pessoa que eu poderia dizer que, assim, claro, bem anterior, não tem nada a ver com o Brasil, não, mas que, em relação a reinado social de Cristo, teve alguém, uma mulher também, que trabalhou ali bastante pela restauração da cristandade, ou melhor, pelo resgate e pelo reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu posso dizer que esse alguém foi Santa Joana d'Arc, que na França, ela foi levantada por Deus, uma mulher levantada por Deus mesmo, né? Naquele contexto de Guerra dos 100 Anos. Ela foi uma mulher suscitada por Deus para dar a vitória à França, naquele contexto ali, né? Mas para lutar mesmo pela cruz de Cristo, ou seja, pelo estandarte da cruz de Cristo. Então, Santa Joana d'Arc, eu também diria que é um grande ícone de alguém, enfim, um símbolo de alguém que, de fato, lutou aí pelo reinado de Cristo, pela cristandade, para restaurar todas as coisas em Cristo. Então, são duas mulheres. Uma, eu falei da França, que é bem anterior, né, da Guerra dos 100 Anos ainda. E outra que eu falei, que é bem mais recente, claro, que é justamente a Princesa Isabel, que eu acho que aqui, nesse contexto, poderia dizer que foi aquela que mais viveu mesmo a doutrina social da igreja, que mais buscou, né, prezar não só pelo reinado de Cristo, mas também pela doutrina social da igreja. Então, essas duas mulheres que eu poderia citar. Cris, aproveita e explica para a gente um pouquinho o que é, então, o reino social de Cristo. Bem, reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente sempre fala, né? Primeiro a gente tem que entender que nosso Senhor Jesus Cristo é rei. Ele é rei, primeiro, claro, né? A gente tem que lembrar que ele veio para reinar, não só por sua própria natureza, mas, obviamente, por ter o seu desígnio, né? Ele veio para governar as nações. Ele nasceu para reinar e governar todas as nações. Então, quando a gente fala reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente está dizendo que ele deve governar em todas as instâncias, todas. Não só na esfera privada, por exemplo. E aqui eu poderia citar, por exemplo, não só o Papa Pio, né, mas, em especial, poderia dizer sobre uma encíclica, né, que na verdade, a Bula Una Santa, né, do Papa Bonifácio VIII, no finalzinho dela, primeiro que ele fala da questão do poder temporal e do poder espiritual, certo? O poder temporal, aquele que é conferido, por exemplo, a gente sabe, né, a nós, etc., enfim, como a gente percebe ali, por exemplo, os próprios governantes, etc. Mas o poder espiritual cabe à igreja. E, sinceramente falando, em termos de, entre aspas, de hierarquia, deveria haver uma submissão do poder temporal ao poder espiritual. Então, o poder espiritual deveria estar acima do poder temporal. Isso aí é uma lógica, né, que deveria ter sempre a sua primazia, sua prevalência. E Nosso Senhor, justamente por isso, né, deve reinar e governar em todas as instâncias, em todas as esferas, sejam elas públicas ou privadas. Então, na coisa pública, Nosso Senhor também deve reinar. Ele não pode ser expulso dos espaços públicos, como a gente percebe hoje. Como, infelizmente, hoje acontece. Como alguém disse aí, é verdade. Jesus é o rei dos reis.
Então, ele deve reinar em nossos corações, em nossa vida, em nossos lares e, de fato, ele é o rei do universo. Então, quando a gente pensa em reinado social de Cristo, é devolver a ele o que é dele, né? Ele tem que estar no meio de tudo. E todas as demais coisas devem gravitar em torno dele. Por isso que a igreja, a quem Nosso Senhor entregou este, eu diria, poderio, né? Que é o poder espiritual, e Nosso Senhor Jesus Cristo outorgou a Pedro, por exemplo, uma procuração, como eu gosto de chamar, né? Significando que ele deu poderes para Pedro ali. Quando ele deu a chave dos céus para Pedro, foi com que intenção? Justamente de que ele fosse o seu representante aqui na terra, o vigário de Cristo. Então, Nosso Senhor deu, entre aspas, poderes especiais para Pedro, que porventura, claro, sobre ele foi fundado a igreja. E, portanto, as portas do inferno não prevaleceram sobre elas. Então, nós não podemos olvidar disso. Nós não podemos esquecer que a igreja ela deve ter, sim, uma primazia, certo? E o poder espiritual ele precisa ser muito bem respeitado. E hoje ele não é. A gente percebe que o poder temporal tomou de assalto o poder espiritual. Ou seja, na verdade, expulsou praticamente o poder espiritual. Né? A gente vê aí pessoas, né, que ao longo da história, não só questões tirânicas, governos tirânicos, etc., mas a gente viu aí recentemente, não então, a gente percebe isso o tempo todo, mas, por exemplo, no Império, a gente viu ali uma influência absurda da maçonaria. Hoje nós temos sofremos uma influência terrível da maçonaria que persegue a igreja, sempre perseguiu. Só que em algumas épocas da história isso ficou mais latente. Como, por exemplo, ali na Guerra dos Cristeiros, né, no México, a gente percebia, e tanto que tem um santo, né, São José Santos, que é um menino de 14 anos, que foi morto pela maçonaria e gritando "Viva Cristo Rei!", que é um lema que nós tanto falamos e devemos sempre bradar, "Viva Cristo Rei!". Da mesma maneira, a gente viu ali na época do Império, aqui no Brasil, o que aconteceu? Dom Pedro II era maçom, né? Tinha influência terrível da maçonaria. E aí a igreja expulsou a maçonaria de dentro dela, suscitando ali o que chamamos de, ou melhor, o que a história chama de questão religiosa, havendo uma ruptura. Por isso que enfraqueceu o Império. Né? E aí, digamos, favoreceu até o que chamam de golpe, né? Da República, etc. Não vou entrar nesse mérito, porque é uma discussão muito grande. Mas, assim, em linhas gerais, o que favoreceu também foi isso. Houve uma ruptura entre a igreja e o imperador, né? Na época, em exercício. Então, minha gente, a gente percebia ali, a gente via como que a maçonaria ela ia perseguindo a igreja e como que ela agiu mesmo ao longo da história perseguindo os católicos. E hoje não é diferente. A gente percebe de outras maneiras. Às vezes até um tanto quanto, quem sabe, ocultas. Tem alguns casos que a gente percebe uma perseguição ali não tão escancarada, mas a gente sabe que ele existe. E existe uma influência muito grande da maçonaria, que ainda hoje tenta, eu diria, tirar mesmo, ou melhor, perseguir a igreja. Então, isso aconteceu e continua acontecendo, infelizmente. Uma coisa que você comentou do poder temporal e espiritual, eu vi uma vez um vídeo do Padre Paulo Ricardo, eu sempre menciono o Padre Paulo Ricardo. Sim. E ele fala assim, né? Então, por exemplo, uma questão sobre previdência, por exemplo, né? Ele fala, ali é um poder temporal, é uma questão temporal, né? Então, ali o governante ele vai decidir aquilo da forma como melhor, né? Ele lhe convém. Agora, uma questão, por exemplo, igual a gente falou, né? Do aborto, a questão da vida. Isso é além, é poder espiritual, né? E é matéria moral também. Sim. Direito natural. E sobre esse ponto, Thaís, que você falou aí, só assim, deixando claro, a gente tem que saber separar o que é matéria opinável de matéria dogmática. Tem questões na doutrina católica que são dogmáticas, ou seja, ou você obedece ou você obedece, meu amigo, senão nem pode se dizer católico, sinceramente. A doutrina católica, ela é uma, né? A gente tem um tripé, por exemplo, que é o magistério da igreja, que é a tradição apostólica, que é a Sagrada Escritura. É o tripé que fundamenta a nossa igreja, tá? São esses três pilares dos quais nós devemos observância e obediência. Igreja católica não é lugar de democracia, tá, gente? Igreja católica é lugar de obediência. Isso é importante dizer. Tá? Então, se eu sou católica,
Oi? Desculpe. Não é o meu achismo, que eu acho que eu concordo. Não é o meu né? achismo, exatamente. Se eu sou católica, eu devo obediência e observância à doutrina da igreja, sã doutrina. É simples, não é o que eu acho, que eu... Enfim, não, de modo algum. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo é o seguinte, matérias opináveis. Tem muitas matérias opináveis. Ah, que roupa eu vou vestir? Pô, pelo amor de Deus. Agora, a questão da Previdência, como você falou. A Previdência, muitas pessoas ligam a Previdência à questão liberal. Veja, o governante, como você bem tratou, por exemplo, presidente da República, ele tem a prerrogativa de avaliar o caso, né? E de ver como é que ele pode fazer para gerir melhor, né, a coisa pública, etc. Porque o que é o Poder Executivo? É o gestor, é o administrador mesmo. Ele executa aquilo que, de fato, ele deve fazer pensando no bem comum também. Porque o objeto da política, como um todo, é o bem comum, tá? Agora, numa matéria como essa, é matéria opinável em alguns aspectos, a Previdência. Só que tem pontos que eu diria que são inegociáveis. Tem princípios e valores que são inegociáveis para o católico. Vou dar um exemplo. Os princípios norteadores da doutrina social. Princípio da justiça, baseado ali, por exemplo, em São Tomás de Aquino, que é dar ao outro que lhe é devido, primeiro aspecto. Segundo, princípio da subsidiariedade, que significa dizer que, em linhas gerais, o ente maior deve proteger e zelar pelo ente menor, né? No caso, a família. A família tem que ser protegida. Se o Estado é o ente maior, o Estado tem dever de respeitar os direitos da família e não de subvertê-los, tampouco de usurpá-los. Então, o princípio de subsidiariedade é isso. O Estado ele só deve agir subsidiariamente, está no nome, né? Ele só pode e deve agir quando houver ou alguma negligência ou algum excesso. Então, ele precisa ser respeitado esse princípio, né? O direito natural tem que ser respeitado. É exatamente o meio do caminho entre o Estado máximo e o Estado mínimo, da direita e da esquerda, né? Exatamente. Nós somos a favor de um Estado adequado. Sim. É o justo meio. É o justo meio. Então, são princípios que são muito caros. São princípios norteadores. Da mesma maneira, nós temos o princípio da solidariedade humana. Eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Me perguntaram certa feita, podem ter economistas que podem divergir de mim, tá? Eu não sou economista, sou advogada, tá? Não entendo muito bem de economia, não tenho menor pudor para falar isso, porque de fato eu não tenho know-how para falar com propriedade de economia. Tem algum estudo, porque a gente vai estudando ao longo do tempo, normal, ainda mais hoje no parlamento, a gente tem que buscar estudar tudo. Agora, não sou nenhuma doutora, perita, não, de jeito nenhum. Eu preciso até socorrer dos meus amigos aí, economistas, para tentar entender certos aspectos. Mas a verdade seja dita. Houve, na época da reforma da Previdência, houve uma matéria colocada em pauta, depois foi retirada, então não foi submetida à votação, que foi a tal da capitalização. Veja, por um aspecto a gente pode achar que é justo. A capitalização, cada um contribui com o seu, né, sua aposentadoria. Eu pago a minha aposentadoria, seria mais ou menos isso, capitalização. Só que, por um aspecto, a gente considera justo. Mas, por outro lado, fere um pouco aquele princípio da solidariedade. Poxa, eu não posso pagar a aposentadoria para meus filhos? Vocês estão entendendo que a coisa é mais complexa do que a gente pensa? Então, se a gente quer ser católico na política, primeiro, a gente tem que viver bem o catolicismo, viver bem, né, a nossa doutrina, conhecer com profundidade a nossa doutrina, né, em todos os sentidos, para não errar moralmente, e ter auxílio de grandes, eu diria, de sacerdotes, né, para nos ajudar, para nos aconselhar, quando a gente tiver alguma dúvida, né, para dar uma direção espiritual. Graças a Deus eu tenho um santo diretor espiritual, né, que me ajuda muito em matérias morais também, etc. Mas, gente, a gente precisa ter esse cuidado, porque os princípios são inegociáveis, os princípios norteadores da doutrina católica. Eu citei somente alguns, poderia citar muitos outros. A questão da caridade, enfim, a própria submissão da ordem social à ordem natural. E é um assunto importante, né? Porque tem muito católico que acha assim, política e religião não se discute, né? Pois é, na verdade elas não se dissociam, né? Desassociam. Eu diria que política e religião são inseparáveis. Deveriam ser inseparáveis, né? Por diversos motivos, sinceramente. Mas sabendo de tudo isso que a gente falou, né? Fica difícil agora escolher um candidato, né? Porque como que a gente vai escolher
mediante tudo isso, a gente sabendo que eles deveriam viver e muitas vezes não vivem, né? Então, como é que a gente faz para escolher esse candidato? Foi a pergunta que eu me fiz durante muito tempo. Eu pensava, meu Deus do céu. Isso, antes de eu pensar em etapa política, etc., eu sempre gostei de estudar a política. Embora eu nunca tivesse pretensão política, tivesse tido, né, a pretensão, eu sempre gostei de estudar a política. Então, toda vez que... E eu sempre fui católica de berço, como eu falei para vocês, né? Sou católica de berço, já sou catequista já tem um tempo. Eu comecei a dar aula de catequese mais ou menos com uns 17 anos. Então, esse livrinho aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Meu companheiro de cabeceira, acho que eu já li umas 5 vezes, né, esse livrinho aqui básico. Sempre, né? Este aqui também eu diria que é outro ótimo. A Fé Explicada, que é mais didático, digamos, é um pouco mais sintético, né? E é mais explicadinho, mais, como é que eu posso dizer? Mais esmiuçado, né? Em relação ao catecismo da igreja. Mas são de leitura obrigatória, sem contar esse aqui. Claro, que é a nossa Bíblia Sagrada, que nós precisamos ter sempre, né? Muita intimidade com ela. Então, fora os documentos da igreja, as encíclicas que nós temos que conhecer, estudar, etc., claro, para mim, assim, eu tenho um prazer enorme de estudar a doutrina da igreja desde muito cedo, desde 14, 15 anos. Na verdade, acho que eu, com meus 15 anos, já era aluna do Padre Paulo, do site dele, né? Ele já dava, acho que mais ou menos isso, uns 15, 16 anos por aí, não me recordo fiz muito tempo, né? Fiz 29 semana passada, então... tô ainda com a mentalidade como, né? Tô perdida no tempo e no espaço. Mas eu sempre gostei muito de estudar, não só a doutrina católica, mas saber mesmo a questão principiológica, etc., a questão dos dogmas, que são verdades de fé, assim por diante. Mas em relação a candidatos, né, eu sempre pensava, quando eu ia votar, eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou? Quais são os critérios que o católico deve ter para votar em um candidato? Aí eu acho que a gente tem que pegar aquelas nossas pautas que são inegociáveis. Por exemplo, as principais delas, né? A questão do aborto. A gente tem que saber bem qual é o verdadeiro posicionamento da pessoa, do candidato, em relação ao aborto. E aí, não adianta a pessoa falar de garganta, porque também tem isso. Por exemplo, vou citar nomes. Alessandro Molon. Alessandro Molon, ele é um cara que se autotitula católico. Teologia da libertação puríssima. Nossa Senhora. Mas, sim, muito ligado ao grupo Emaús, Frei Beto, essa galera. Então, assim, teologia da libertação pura. É do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Para começar, o católico não pode, moralmente, né, votar em candidatos que estejam filiados em partidos de esquerda. Para começar. Por quê? Partido Socialista Brasileiro. Tá no nome. Se a Igreja Católica condena o socialismo, como é que eu vou votar em Partido Socialista Brasileiro? Ah, não, mas eu estou votando na pessoa, não no candidato. Mais ou menos. De fato, eu sei que tem pessoas que se filiam, né? Se a pessoa está se filiando, ela tem que ter alguma identidade com aquele partido. Eu não tenho quase nenhuma com o meu partido, na verdade, nenhuma. Então, o meu caso foi critério de seleção. Eu vi, tá, vamos lá, o que eu não posso entrar de jeito nenhum? Qual partido que eu jamais iria? Tirei todos os partidos de esquerda, todos. Já eliminou metade. Já eliminei mais da metade, se bobear. O Centrão, por exemplo, DEM, MDB. Então, aí, vamos lá, Centrão, MDB, sei lá, PP, aqueles famosos do Centrão, eu acho que não são muito bem vistos, né? Nossos queridos presidentes de casas legislativas, que são filiados ao quem? Ao DEM. Então, a gente sabe bem ali o histórico. Tem alguns partidos que não são muito bem vistos também por causa disso. Né? Seja, como eu disse, seja por histórico de corrupção, seja por alguma cartilha que nós não temos como aprovar, etc. Enfim, então a gente já elimina aí vários. E aqueles que remanescem, aqueles que ficam, né, a gente vai ver. Tá, digamos que fiquem aí uns... No meu caso, quando eu fui selecionar para saber qual que eu ia me filiar, eu acho que eu fiquei, assim, com 5 partidos que eu vi que não eram nem de esquerda, nem de aquele do centrão mais famoso, digamos assim, né? E que eram mais ali aquela tendência de direita, mas que... Bom, vamos ver, tá. Vamos olhar as cartilhas desses partidos. Primeiro, o que esse partido fala sobre aborto? Se não tiver nada, se preocupem. O Novo, por exemplo. O Novo não diz nada, ou seja, é isento. Você vê pessoas que defendem o aborto, que são do Novo, né, e que defendem o aborto, e pessoas que não defendem. Eu conheço
são 8 candidatos, perdão, são 8 deputados federais pelo Novo hoje, tá? Eu posso dizer para vocês, por exemplo, Marcel Van Hatten é um cara que é contra o aborto. É um cara que tem tendência muito mais conservadora. Maravilha, Partido Novo é contra. Agora, tem deputado que é liberalzão, tipo o Thiago Mitrô. Não tô querendo criticar, eu tô só falando de fatos, né? Ele mesmo sabe. Ele é mais liberal, ele é a favor. Então, assim, o Partido Novo tem as duas coisas. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Então, eu não posso estar num partido que é isento na pauta que para mim é muito cara. Estão entendendo? Da mesma maneira, eu estou me referindo a fato de filiar-me ao partido e no caso de vocês, quando vocês forem votar nos candidatos. Porque o critério é o mesmo. Aborto, como é que alguém se posiciona? Primeiro ponto. Segundo, ideologia de gênero. O partido vai ser isento da ideologia de gênero, coisa caríssima para nós, porque é uma ameaça à família, ideologia de gênero. Nós temos que ver, né? É um partido azeitado? Um partido omisso? Ou ele... Porque, assim, o próprio PSL, que é o meu partido, né? Quer dizer, meu partido. O partido que eu estou afiliada, ele não deixa muito às claras, mas ele é muito mais próximo do que distante, entendeu? Não que, como eu disse, não existe partido perfeito, não adianta. Não vai ter perfeição. Mas a gente tem que ver, né, aquilo que é negociável e o que não é. Como eu disse, tem matérias para nós que são inegociáveis. Aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas. Tem partido que é a favor. Você vai ser a favor? Uma pauta tão cara? Eu não tenho como. Então, isentosfera não pode ser com a gente, né? O que mais? Outra pauta. Uma coisa que é polêmica. Casamento de pessoas do mesmo sexo. A gente sabe qual é a opinião. Qual é o dogma? Qual é como é que posso dizer? A matéria que a igreja... A doutrina. Isso mesmo. Qual que é a doutrina da igreja acerca disso? Se eu sou católica, eu tenho que agir como católica. Eu não posso agir conforme o que eu acho. Então, isso para mim é importante. Né? Estar num partido que, sinceramente, tem ali pelo menos uma identidade. E não viole aquilo que eu sou. Aquilo que, de fato, é a minha essência, entendeu? Esse é o ponto. Então, para escolher um candidato, né, primeiro a gente tem que ver se o que ele fala, ele pratica. Por isso eu citei o Molon. O Molon, ele está no Partido Socialista. Então, para mim, já não teria como votar jamais. Segundo, é um cara que, eu sou contra o aborto, mas vai lá ver como é que ele vota. Então, é ótimo. Vocês querem saber como é que a pessoa é, de verdade? Vê lá como é que elas votam. Por isso que é importante que o povo seja politizado também. Eu sei que tem gente que tem uma hostilidade à política, como eu também tinha, mas é necessário, é importante que a gente se envolva na política, até se a gente quer voltar ao que é a política mesmo, que deveria ser, né, que é visando o bem comum, né, ou seja, pensando na prática de virtudes. A política de Aristóteles, tem um livro, né, a política de Aristóteles, ele fala que pode ser, que deve ser sinônimo assim, no caso a política, né, se ela for bem exercida, ela tem que ser a prática de virtudes. E isso, por exemplo, é um caminho para a própria felicidade. Ele associa virtude à felicidade. Então, quando a gente lê ali Aristóteles, né, Santo Tomás de Aquino, enfim, os filósofos, a gente percebe o que deve ser a política. Ou melhor, o que é a política, mas infelizmente a gente vê hoje como que se perverteu, o que se transformou. Sabe? Então, é necessário que a gente esteja atento às formas de votar de cada um. Como eu disse, matérias que são inegociáveis, não tem conversa. Não dá para dialogar, né? Agora, tem matérias que são opináveis. A questão da Previdência, gente, desculpa. A Previdência tem pontos que são de celeuma. Tem muita gente que discorda. Eu mesma, assim, confesso, eu votei a favor, mas, assim, nossa senhora, de forma muito indigesta. Porque a gente viu, meu Deus, é um momento, infelizmente, é necessário para o momento. É necessário para a economia. Mas tem outro meio, não tinha outra ferramenta ali à disposição. Então, infelizmente, é triste falar isso. Mas a gente, às vezes, tem que agir, sabe, sempre pensando na consciência, né? Claro, a gente tem que agir com a nossa consciência. A gente não vai ser adestrado por nenhum partido, de jeito nenhum. Agora, tem coisas que são matérias, por exemplo, que beneficiam o governo, beneficiando o governo, beneficiam o país. Também tem isso. Então, tem pontos que a gente precisa ter um discernimento na hora de votar, na hora de colocar ali impresso a nossa digital. Mas é importante que vocês vejam, principalmente nessas matérias que eu disse, e reforço aqui, nas matérias inegociáveis, como que esses candidatos votam. E se forem candidatos de primeira viagem como eu, né, primeira legislatura,
eu acho importante vocês conhecerem a vida pregressa. Não adianta, por exemplo, beleza, digamos que ninguém me conhecesse, né? E de fato eu acho que vocês estão me conhecendo mais agora, né? Beleza, eu sou uma pessoa nova na política, né? Tipo, quem era a Cris na fila do pão? Continuo sendo ninguém na fila do pão. Mas, antes, né, de me candidatar, ninguém tinha ideia, né? Ou talvez, sim, por conta do meu apostolado no Provida, muitas pessoas ali tinham mais segurança para votar, porque eu era recomendada por Providas renomados. Então, assim, pessoas, né, que têm muita expressão no movimento Provida indicaram o voto em mim e por isso as pessoas votaram em mim também. Não por necessariamente me conhecerem, porque também foi um voto de confiança, sabe? E hoje as pessoas estão tendo a oportunidade de me conhecer e perceberem que eu me preocupo muito em honrar o voto que vocês me deram, sabe? Com a confiança que vocês depositaram em mim. Agora, é importante que, nesse caso, se você não conhece o candidato, se a pessoa está se anunciando, caramba, as pautas são iguais às minhas, o candidato se colocou ali, tem as minhas pautas, as minhas bandeiras. Analisa a vida pregressa, veja, tenta buscar dados, né? Agora, tomem cuidado também, porque assim, vou dar uma situação que aconteceu comigo, né? Eu, na época de faculdade é aquela festa, aquela confusão, né? Faculdade de Direito, UF, Universidade Federal Fluminense, que é um antro de comunista. Graças a Deus, né? Eu nunca, na minha vida, defendi aborto ou ideologia de gênero ou qualquer coisa desse. Nunca. Ideologia de gênero, na verdade, eu fui conhecer mais em 2014, 2015. Antes, talvez, a gente pecasse ali por usar termos inadequados, mas não por conhecimento. Não, depois que a gente conhece, a gente começa a vedar tudo e detonar tudo. Então, eu nunca defendi essas pautas. Mas, por exemplo, a matéria da minha monografia foi redução da maioridade penal. Algumas pessoas pegaram minha monografia, e minha monografia foi baseada em Padre Paulo Ricardo. Olha que coisa curiosa. Padre Paulo Ricardo, Padre Leonel França, entendeu? Peguei lá alguns escritos deles, né? Agora, é claro, fiz um diagnóstico, né? Minha faculdade 1000% esquerdista, não estava ali querendo fazer nada esquerdista, porque eu nunca fui esquerdista. Mas eu considero, né, óbvio, aquela em 2014, 2015, eu ainda estava amadurecendo. Tudo é um processo. Então, eu fiz uma monografia, né, contrária ali à redução da maioridade penal, não sei o que, e muitas pessoas usaram aquilo em meu desfavor, como uso até hoje. Ah, Cris, como é que você enxerga hoje? Como é que não sei o quê? Que eu falei muito da educação, da falência do sistema prisional, que não sei o quê. Não esquerdei, entendeu? As pessoas falam, você esquerdou. Não foi isso. Não foi isso. É porque, como eu disse, a gente vai passando por um processo de maturação. E eu, na faculdade, tinha uma outra cabeça que ainda estava em formação, como qualquer pessoa. Hoje, eu tenho muito mais discernimento para tratar desse tema. Se você perguntar meu posicionamento, eu vou discorrer com muito mais maturidade do que antes, porque hoje tem muito mais elementos, tem uma experiência maior. Então é natural, então não dá pra gente ficar se apegando a miudezas. Tipo, o teu trabalho, 1930. Gente, não é isso. Quando eu falo vida pregressa, eu não me refiro a ficar olhando esse tipo de coisa, porque é miudeza, entendeu? Eu me refiro a ver mesmo a prática, a vivência da pessoa. Se der para conhecer um pouco mais, né, para a vida pregressa, né, se de fato a pessoa prega algo e vive aquilo que prega, isso é fundamental. Porque tem muita gente que faz discurso de político. Aquele discurso sedutor, lindo, maravilhoso, mas na hora do vamos ver, acaba desonrando os votos, ou seja, acaba agindo de forma totalmente contrária. Né? Então, a gente tem que repudiar isso, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, eu diria que fica esse alerta, né, para quem quer, primeiro quem quer se candidatar, para que de fato, primeiro veja se é a sua vocação, né, coloque mesmo em oração, tem que realmente pedir a Deus esse discernimento, essa sabedoria que vem do alto, já que, né, obviamente, o temor de Deus é o princípio da sabedoria, mas também é necessário para aqueles que vão votar, ou seja, para os eleitores, que conheçam bem seus candidatos, para que não se frustrem depois, né? É isso. Vamos encerrar, né? Porque se deixar por conta, a gente separou tanta pergunta para fazer que se for deixar por conta, a gente já encerra essa, já começa a terceira live nossa. Então, a gente queria agradecer muito mesmo a participação sua. Foi uma honra para o nosso instituto. Estamos aí começando agora. A gente iniciou em janeiro. Somos um instituto super novo, né? E caminhando, mas querendo, né, conhecer a verdade, querendo buscar, querendo realmente estudar, levar a sério.
né? Ter um propósito de uma vida intelectual, mas também de uma vida espiritual, que é essencial. E a gente queria agradecer muito, a gente né, se espelha muito, né, no pessoal do Centro Dom Bosco, a gente admira muito, né, vocês todos do Centro Dom Bosco. Então, a gente teve, semana passada, né, foi semana passada, retrasada, uma live com o Lucas Henrique sobre cultura de morte, foi uma honra também para a gente, né, então a gente queria agradecer muito esse apoio, né, que vocês estão dando aí para a gente, né, de ter feito essas 2 lives aí com a gente. Muito obrigado, viu, Cris? Deus abençoe muito mesmo a sua vocação, a sua missão, né? Quem sabe aí um dia nossa presidente, né? Deus me livre! Afasta de mim esse cálice. Deus me livre. Muito obrigado, viu, Cris? Imagina, eu quero agradecer também vocês, né? Agradecer pela oportunidade, pelo convite. É sempre uma honra poder, enfim, não só servir vocês, o povo brasileiro, claro, nosso Senhor Jesus Cristo, mas também falar sobre esses temas que eu considero muito importantes. Porque é aquilo, às vezes, eu acho que as pessoas se apegam, sabe, a matérias que, sinceramente, às vezes, outras vão ficando para trás. Vou dar um exemplo para vocês. Não só falar, óbvio, né, combatendo a cultura da morte, etc. Isso é fundamental a gente fazer. Porque a cultura da morte está fazendo de tudo para ser implementada no nosso Brasil através do ativismo judicial, por exemplo. Mas é importante também a gente falar de matérias que são de cunho moral e falar também da igreja, da importância de nós seguirmos as diretrizes da igreja, os ensinamentos da igreja, até porque queremos buscar as virtudes. Queremos buscar o caminho que nos leva de fato ao céu, à salvação. Aqui somos peregrinos, somos cidadãos aqui, né, na terra, justamente porque, na verdade, somos peregrinos na terra e somos cidadãos do céu, como diria o apóstolo São Paulo. Então, a gente precisa tratar desses temas, sabe? E também devolver à política a importância que ela de fato tem. Porque as pessoas hoje, elas consideram a política algo ruim, hostil ou sinônimo de corrupção, porque, infelizmente, foi assim que ela se tornou ao longo de tanto tempo. E a gente tem a chance, quando eu falo a gente, não me refiro a Cris, eu me refiro a todos nós. Inclusive, o povo votando adequadamente, né, conforme os princípios morais, notadamente católicos. Então, nós temos a chance de algum modo, reescrever um pouco essa história. Tentar trazer um novo rumo para o nosso país. A gente tem a chance de resgatar a política para o seu significado original, cujo objeto é justamente o bem comum. Então, nós não podemos desperdiçar isso. A gente não pode ter nojo, perdão a expressão. A gente pode ter nojo de política. A gente tem que se envolver. O Papa Francisco, certa feita, falou que a forma mais elevada de caridade é justamente a política, desde que seja bem exercida. Então, que possamos nos envolver politicamente, seja, enfim, se as pessoas se sentirem vocacionadas, que sim, se candidatem, né? Mas que façam jus ao voto que receberam e sejam virtuosos aonde quer que estejam, mas também no aspecto do voto, ou seja, os eleitores conheçam mesmo, né? Não só os seus candidatos, mas estudem a política para que a gente possa trabalhar melhor ela. Então, a gente não pode ter essa repulsa, como muitos já tiveram ao longo do tempo. E eu agradecer ao Instituto Cultural, né, por essa oportunidade, dizer que estou à disposição, que eu puder fazer sempre para ajudar, estou à inteira disposição, contem comigo, contem com essa humilde serva, né? E meu diretor espiritual acabou de falar aí. Oi, Padre Mateus, sua benção, tudo bem? Quando o meu diretor espiritual chega, eu fico como, né? Vermelha. Eu espero ter falado nenhuma besteira. Ai, ai. Uma última coisa que eu queria reforçar para o pessoal que assistiu a gente, né? É que quando a gente fala de política, a gente tem que sempre focar na salvação das almas, né? E tomar cuidado para a gente não ter o objetivo de criar um paraíso aqui na Terra, um mundo perfeito, como a teologia da libertação prega tanto, né? Né, que como se Jesus Cristo fosse um político mesmo, né? Ele fosse quase um Karl Marx, assim, que veio para, né, libertar o oprimido, para tirar a pobreza do mundo, né? E é lógico, né, que a gente tem que ter essa preocupação social, obviamente, né? Que a gente quer... A luz da doutrina social da igreja. A preocupação social, sim. A luz da doutrina social da igreja que sempre olhou para todos os aspectos da vida do ser humano. Como eu disse, não só olhando o aspecto espiritual. O aspecto espiritual é o mais importante.
é o fundamental, o nosso alicerce. Mas a Igreja Católica se preocupa com toda a nossa vida. Por isso que eu digo que a Igreja é doutora em humanidade, porque ela se preocupa com todas as dimensões do ser humano, levando em consideração esse princípio, né, da dignidade da pessoa humana, que também é o princípio da doutrina social da Igreja. Então, que nós olhemos para isso e busquemos as virtudes. Os dois lados, né? Aqui na Terra, né? O cuidado aqui, mas também com a transcendência, né? Perfeito. Não, tem que ter. A transcendência é fundamental. Senão a gente manentiza a fé. Se a gente não tiver a busca do transcendente, pronto, virou teólogo da libertação já. Virou, exatamente. Né? E sem perceber, muitas vezes. Deus me livre. Não dá. Né? A teologia da libertação, a premissa dela, ela já é errada em si mesma, não só por querer trazer o paraíso na Terra, pela sua influência marxista, por ser o dogma do marxismo cultural, não só por isso, mas justamente por muitas vezes negar o transcendente e buscar a imanentização da fé através do materialismo, como se fosse possível, pelo esforço humano, trazer a paz para a Terra. Isso não existe. E Nosso Senhor já nos exortava. No mundo havereis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Olha que coisa interessante. Se a gente fosse destrinchar isso, no mundo tereis aflições, tribulações. O que significa? Ele não nos prometeu um mundo perfeito. Ele não nos prometeu um mundo isento de problemas. Ou seja, um mar de rosas. Não. Ele diz, terás aflições aí, ó, na terra, tá? Agora, e pegue sua cruz e siga-me. Já vai ter cruz. Exato. A identidade cristã é a cruz. Mas, olha que coisa interessante no final. Coragem. Eu venci o mundo. Olha o transcendente aí. A coragem é a virtude teologal. Da esperança também, né, claro. E também a virtude cardeal da fortaleza que temos que ter. Então, as virtudes, né? Fé, esperança, caridade, as 3 virtudes teologais. E também as 4 virtudes cardeais que a gente precisa ter. Temperança, fortaleza. Nós temos que ter justiça, né? Agora, eu venci o mundo. Então, já é o transcendente porque, olha, a vida eterna. Ele venceu o mundo e nos deu o quê? Ele conquistou, ele, no caso, abriu o reino dos céus, inaugurou o reino dos céus e nos deu a vida eterna. Então, isso já quebra a teologia da libertação totalmente. Porque é algo totalmente materialista e eu diria até, no final, leva até uma apostasia. Não é só heresia. Heresia porque deturpa parte essencial da fé. Mas é apostasia também... nega tudo. Ela leva a uma apostasia, em muitos casos. Por quê? Porque as pessoas, no final das contas, acabam abandonando a fé, negando a fé. Porque negam o transcendente, Jesus. Entendeu? Então, é algo muito complicado. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas influências marxistas dentro da igreja, essas heresias que se filtraram para implodir a igreja, né? Acima de tudo. E buscar, sim, uma vida reta, uma vida ascética, uma vida transcendente, ou melhor, buscando o transcendente, né? Para que um dia, se Deus quiser, nós sejamos aí, não digo merecedores, porque nós não somos merecedores, não é por mérito nosso, mas é por graça de Deus. Mas sejamos aí, quem sabe, dignos de contemplar a visão face a face, ou seja, Deus face a face, a visão beatífica de nosso Senhor no céu. Assim nós queremos, assim nós esperamos. Então nós queremos ser salvos e santos. Então é algo um pouquinho um grau acima, né? Não só salvo, mas também santo. Então, a exigência é um pouquinho maior. Sim. Vamos rezar uma Ave Maria pela Cris, pela família dela, amém, pelo apostolado dela e pelo Centro Dom Bosco também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como assim era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Zélia e São Luís Martã, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Cris. Muito obrigada a todos por assistir em quase 2 horas de live. Fiquem com Deus. Muito obrigada, Cris. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe vocês. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo.